Resistência dos materiais 1. Então vamos resolver agora mais um exercício sobre estruturas estaticamente indeterminadas. O enunciado é: dado um cilindro de aço de 5 cm de diâmetro no interior de um tubo de cobre de 8 cm de diâmetro externo, com as dimensões indicadas na figura, assim, aplicando-se uma força P igual a 400 kN, qual a parcela de carga no cilindro de aço e qual a parcela de carga no cilindro de cobre? Temos os dados: módulo de elasticidade do aço 21.000 kN por centímetro quadrado, módulo de elasticidade do cobre 12.000 kN por centímetro quadrado. Olhando a figura, a gente observa aqui a placa rígida, a força P de 400 kN, o tubo, o cilindro de cobre, aqui na parte achurada, que é o externo, e tem o cilindro de aço que está internamente, que é a vista superior. Então esse anel aqui achurado é o cilindro de cobre e a parte aqui interna é o cilindro de aço. Aqui eu tenho as cotas, então tenho 300 centímetros é o comprimento aí do cilindro de cobre, e tenho o cilindro de aço, que ele é 300,25, ou seja, ele é o 300 mais esse 0,25 centímetros. O exercício ele quer saber a força que cada cilindro vai receber quando atingir a posição final. Então vai ser aplicada a força P 400 kN. Nesse primeiro trecho aqui de 0,25 centímetros, a força P vai estar atuando somente no cilindro de aço. A partir do final aqui do 0,25, ela vai encostar no cilindro de cobre e ainda vai deformar mais esse pedacinho aqui, onde está a posição final tracejado. O que o exercício quer saber é quanto da força P vai ser transferida para o cilindro de cobre e quanto da força P vai ser transferida para o cilindro de aço, nesse trecho onde a força P vai estar empurrando os dois, deformando, no caso, os dois cilindros, vai estar encurtando as peças. Então, iniciando o exercício, a primeira coisa que a gente vai determinar é a área da seção do cilindro de cobre e a área da seção do cilindro de aço. Então a área da seção do cilindro de cobre vai ser aquele anel achurado ali, que é igual então à área total do cobre. Eu chamei de área total o diâmetro, esse círculo maior aqui, que é o diâmetro de 8 centímetros, menos a área do cilindro de aço, que é essa área interna aqui. Calculando a área do cilindro de aço em função do diâmetro, a gente tem π, que multiplica 5 ao quadrado dividido por 4, a gente obtém aí 16,63 centímetros quadrados. A área do anel de cobre ali, que tem que descontar a área do cilindro de aço, então vai ficar da seguinte forma: a área externa, πd ao quadrado sobre 4, então meu diâmetro externo é 8, então π 8 ao quadrado dividido por 4, menos a área da seção do aço, que a gente já calculou aqui, mas eu deixei indicado a fórmula, então ficou π 5 ao quadrado sobre 4. Resolvendo esse cálculo, a gente obtém 30,63 centímetros quadrados, a área do anel aqui de cobre. O enunciado está nos pedindo a parcela da força P em cada um dos cilindros. Então tem a parcela da força P no cilindro do cobre mais a parcela da força P
no cilindro de aço, eu sei que isso aí é igual a 400. Então tem essa expressão que eu posso afirmar, né? Eu sei também que a deformação da peça de aço, né, ela vai ser igual à deformação da peça de cobre mais o 0,25. Então nesse trecho que a peça de aço está livre, ela vai deformar 0,25 até chegar ao encontro do cilindro de cobre. A partir do ponto que a peça de aço fica e a placa rígida encosta no cobre, a deformação do cilindro de cobre e cilindro de aço vai ser igual, que é o que está me dizendo aqui nessa primeira parte. Deformação do aço igual a deformação do cobre. Porém, eu tenho o 0,25. Então a deformação do aço, além de ser igual à deformação do cobre, eu vou ter que adicionar esse 0,25 centímetros, que é o que ela deforma até chegar, encostar aqui no cobre. Depois deforma mais esse pedaço aqui, onde está a linha tracejada, que é a posição final. Sabendo isso, a gente vai fazer agora a deformação, né? Vamos substituir pela deformação. Lembrando que a deformação, então, a gente viu na lei de Hooke, é dada pela carga axial, que multiplica o comprimento da peça, dividido pelo módulo de elasticidade, que multiplica a área da seção transversal. Então a área da seção transversal a gente já calculou, módulo de elasticidade a gente já tem no enunciado para cada material, comprimento dos segmentos a gente tem também. O que a gente tem que determinar então são as forças atuantes em cada cilindro, no de aço e no de cobre. Então vamos lá. Substituindo na expressão que a gente tinha lá, que a deformação do cilindro de aço igual a deformação do cilindro de cobre mais 0,25. Então agora já estou substituindo aqui pela deformação, pela fórmula de deformação que a gente viu na lei de Hooke. Então, força axial que eu tenho no cilindro de aço é o que eu quero descobrir, a parcela da força do aço, que multiplica comprimento do cilindro de aço. Então a gente viu no início ali que é 300,25 centímetros, dividido por 21.000, que é o módulo de elasticidade do aço, que multiplica a área da seção transversal, 19,63 centímetros, igual a parcela da força que vai estar atuando no cilindro de cobre, que a gente não sabe ainda, vai determinar ela, né? Que multiplica comprimento do cilindro de cobre, 300 centímetros, dividido pelo módulo de elasticidade do cobre, 12.000 kN por centímetro quadrado, que multiplica a área da seção transversal do cilindro de cobre, que a gente calculou no início do exercício, deu 30,63 centímetros quadrados. E mais o 0,25 centímetros, como comentei anteriormente, que é esse pedaço aqui que somente vai estar deformando o cilindro de aço. Fazendo aqui a divisão do 300,25 pelo 21.000, que multiplica 19,63, eu encontrei aqui 0,000728, que multiplica força axial que vai estar atuando no aço, igual. Da mesma forma, vou dividir o 300 pelo 12.000, que multiplica 30,63. Vou chegar no seguinte valor: 0,000817 P do cobre, mais o 0,25. Assim, isolando a parcela de força que vai estar atuando no cilindro de aço, a gente vai ter, vou passar dividindo aqui, né, que estava multiplicando P do aço, passo para o outro lado da igualdade, dividindo. Então vai ficar o seguinte: numerador 0,000817
817P do cobre mais 0,25 dividido pelo 0,000728. Então eu vou pegar, como eu tenho o P do aço aqui, eu vou substituir na equação que a gente teve lá no início, que era o P do cobre mais P do aço igual a 400. Somando as parcelas de força, né, atuante no cilindro de cobre e no cilindro de aço, tem que ser igual à força, né, o carregamento ali, que é 400 kN. E assim, então, substituindo o P do aço, então ficou P do cobre mais 0,00087P do cobre mais 0,25 dividido por 0,000728 igual a 400. Aqui eu fiz o seguinte: peguei o denominador e dividi por cada componente ali do numerador, né? Então separei. Fiz isso por quê? Porque eu tenho que unir os termos semelhantes. Então eu vou unir P do cobre com P do cobre aqui, né? Que é as forças, parcela da força do cobre atuante no cilindro. Então vai ficar assim: P do cobre mais 0,000817P do cobre dividido por 0,000728 mais 0,25 dividido por 0,000728 igual a 400. Fazendo aqui a divisão, eu vou obter 1,1223 que multiplica P do cobre, né, mais o P do cobre que estava sozinho aqui, que é a força, parcela da força atuando no cilindro de cobre, né? E aqui, fazendo a outra divisão, eu vou ter 343,4066 igual ao 400. Unindo os termos semelhantes aqui, que é os P do cobre mais P do cobre ali, que a gente tem, vai obter um valor numérico. O 343,4066 eu vou passar para o outro lado da igualdade, vai subtrair, né? Então vai ficar 400 menos esse valor. E depois eu passo aqui o valor que está multiplicando P do cobre, dividindo. Fazendo toda essa operação, vou chegar no valor que a parcela da força atuante no cilindro de cobre é igual a 26,66 kN. Agora eu vou substituir na primeira equação lá, que eu tenho que P do cobre mais P do aço tem que ser igual a 400. Então, substituindo, eu vou ter o seguinte: que o P do aço, né, parcela atuante no aço, vai ser, já estou isolando aqui, então parcela da força axial atuante no aço é igual a 400 menos a força que a gente encontrou ali, né, que está atuando no cobre, né, que é 26,66. Assim, a força atuante no cilindro de aço vai ser 373,34 kN. Então a gente conseguiu aí os valores das parcelas da força atuando no cilindro de aço e no cilindro de cobre, que é o que pede o exercício. Assim a gente finalizou a resolução deste exercício. Obrigado.